Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História, também formado em Normal Superior, e o que eu venho trazer aqui é um apoio para professores e professoras, especialmente das séries iniciais do ensino fundamental. É uma apresentação que foi feita no quarto seminário do Programa Brasil da UNADES, Universidade del Sol, em Assunção, no Paraguai. Esse evento foi promovido pela UNADES e pelo Centro de Inteligência Aplicada à Educação de Qualidade, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2023. E nesse evento apresentei, junto com as pesquisadoras Ana Paula Souza Lima e Maria Helena Pereira da Silva, o texto A Poesia dos Mistérios e a Lei 11.645/2008, um projeto com contos indígenas para o ciclo de alfabetização. E esse projeto ele foi pensado a partir da premissa de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, como já diria Paulo Freire. E na fase de alfabetização, a criança recebe muitos estímulos, constrói a leitura que faz do mundo ao seu redor, e essas leituras, tanto de mundo como da palavra, conduzem ao letramento do indivíduo. A Magda Soares define letramento, e aqui com essa definição que vamos trabalhar o termo, como o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, o estado ou a condição que adquire um grupo social ou indivíduo como consequência de ler-se apropriado da escrita. Aliás, ter-se apropriado da escrita. E nesse contexto, a literatura é uma ferramenta importantíssima para letramento. É um gênero textual fácil de aplicar em trabalhos com crianças, é um dos gêneros textuais mais antigos do mundo, acompanha o ser humano na transmissão de saberes às gerações posteriores. E aí você tem um encontro disso, a Lei 11.645/2008, que vai falar sobre o ensino das histórias e culturas indígenas nas escolas, em especial nas áreas de história, de arte e de literatura. Então, nesse caso aqui, o objetivo maior é incentivar a leitura como um hábito prazeroso e estimulador do imaginário, pelo conhecimento de aspectos dos mundos indígenas. E é interessante porque as crianças na fase de alfabetização estão se apropriando da leitura, estão manuseando, se deleitando na exploração dos contos, e neste caso aqui especialmente os indígenas, e o que é um contexto também para se falar, de acordo com a faixa etária, para se falar em respeito à diversidade e à identidade dos povos indígenas. Ao encontro disso, Daniel Munduruku vai falar em Poesia dos Mistérios, que aliás intitula essa apresentação. Então o uso da palavra seria esta poesia dos mistérios, e o conto cumpre, de acordo com Daniel Munduruku, a função de ser a certeza de que vale a pena colorir o mundo. Então é uma proposta com contos indígenas para crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, que vão imergir nesta poesia dos mistérios, e construir uma leitura de mundo sob o olhar indígena, compreendendo e respeitando a existência dos povos indígenas com suas culturas, suas maneiras de pensar e de fazer, etc. Aqui no caso, especificamente para esse projeto, Ana Paula, Maria Helena e eu escolhemos contos de 3 povos indígenas do Brasil: os Xacriabá de Minas Gerais, os Aticum e os Pancararu, ambos de Pernambuco. E o conto Xacriabá escolhido, ele vai relatar a história de
de um personagem, né, chamado Indaiá, que se muda em onça para toda noite pegar a carne dos animais caçados por invasores e devolver essa carne aos membros da aldeia. Já o conto Aticum, né, aí do povo Aticum, relata a história de Bernabé e as aventuras para recuperar uma vaca perdida enfrentando uma onça da localidade. E o conto Pancararu relata como evitar os maus espíritos que saem do fruto do umbuzeiro. Então você vê que são contos que fazem parte dessas culturas indígenas, fazem parte aí do seu universo de ideias. E a partir desses 3 contos, que inclusive no final aí deixarei as referências bibliográficas, o professor pode caminhar pelos seguintes passos. Primeiro, ambientar o espaço com elementos das culturas indígenas. Segundo, fazer uma roda de conversa com os alunos para falarem sobre os indígenas. Se eles já viram alguma coisa nos meios de comunicação, se eles já ouviram falar dos povos indígenas, né? Entregar esse livro aos alunos ou ler com eles, né? Ou até mesmo se eles não sabem, às vezes no primeiro ano ainda, né, tá ali firmando ainda a sua leitura, mas mesmo assim entregar os contos aos alunos, fazer uma leitura deleite, né, uma leitura prazerosa. Depois o professor ou a professora contar as histórias utilizando esses contos e contar de forma oral, né, e abrir para que os alunos se expressem oralmente sobre os contos, com as suas impressões, emprestar o livro, né, os livros aí com os contos, para que os alunos leiam em casa, e depois promover algumas atividades artísticas. Pode envolver aí, sei lá, produção de desenhos, elaboração de peça teatral, algumas outras produções aí inspiradas em personagens indígenas. E essas sugestões atendem à BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, que quando organiza o currículo das séries iniciais do Fundamental, estabelece o trabalho com práticas de linguagem voltadas à oralidade e à leitura, práticas artísticas voltadas à elaboração de múltiplas manifestações. Então, com isso, nós temos, portanto, o desenvolvimento de projetos de leitura junto aos alunos em fase de alfabetização, estimulando a construção da leitura de mundo, de um olhar que percebe a diversidade, e o aluno, ao se apropriar dessa leitura e também da escrita aprendida no processo de alfabetização, passa a estar numa condição de letramento, né, porque ele não vai ler só a palavra, ele vai ler o mundo ao redor, né, ele vai saber ler além da palavra. E os contos indígenas, essas palavras que agem como poesia dos mistérios, auxiliam, né, para que aquele que está sendo alfabetizado se aproprie da leitura e da escrita. Né? Com isso, se oferece uma contribuição aos esforços e pesquisas para melhorar a alfabetização no Brasil e formar novos e futuros olhares sobre essas muitas gentes com quem constantemente nos relacionamos, né? Inclusive aí os povos indígenas. Logo a seguir deixo as referências, né? E espero que esta apresentação ajude professores e professoras com ideias, com práticas que realmente promovam a diversidade cultural e respeitem a diversidade étnica, social do nosso país. Muito obrigado.